Abençoados, vamos começar o nosso entendimento esta manhã, porque até aqui você já conhece de cor e salteado. Na graça de Deus, não pode haver nenhuma obra cerimonial da lei de Moisés, nenhuma. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós falamos que nós combatemos o sistema doutrinal, nós combatemos a lei de Moisés. Nós não combatemos o teclado, não combatemos bateria, não combatemos a forma de vestir, não combatemos a forma de falar. É indiferente falar a paz do Senhor ou graça e paz. É diferente falar aleluia ou Abba Pai, porque se é proibido falar aleluia, como dizem uns, também seria proibido falar Abba Pai, que as duas frases são hebraicas. Nós não combatemos isto, nós combatemos as doutrinas da lei, a lei cerimonial, as obras da lei. Nós combatemos o remendo velho em veste nova. Nós não combatemos a pessoa e diz assim: olha lá, ele usa microfone, é sistema, tá, olha lá, ele prega na internet, também é sistema. Sistema também não prega na internet? Prega. Então isso não tem nada a ver. Usos e costumes não é a briga doutrinária. A questão aqui, na graça de Deus, é que em graça não pode ter obras da lei. Sabe o que é uma obra da lei? Aquilo que ele estava fazendo ali, jejum e dízimo e esta oração de si para si. E existe uma frase em que eles usam de Tiago, você conhece Tiago 2,17, digita para mim, Miguel. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma é morta. É claro que Tiago está pregando aos judeus, e esta obra aqui, se ela for a obra da lei, a fé vai estar morta se tiver as obras da lei. Então a fé não pode ter obra cerimonial, elas se chocam, é diferente. Paulo disse isso em Romanos capítulo 4, versículo de número 1 ao 5, olha aí. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não é diante de Deus. Então qualquer obra meritória, qualquer jejum, qualquer sacrifício, batismo nas águas, santa ceia, qualquer ritual mosaico, hoje nos dias da graça, a pessoa pode até se gloriar, mas não é diante de Deus. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo de número 3, pois que diz a Escritura? Diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Mas quando eu faço um jejum, eu estou crendo em Deus. Não, está não. Para crer em Deus eu não preciso deixar de comer. Para crer em Deus, eu acredito e pronto, e descanso. Então Paulo estava trazendo uma analogia a respeito dessas obras da lei de Moisés praticada dentro do favor da graça. Olha, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo de número 5, mas o que não trabalha, o que não pratica obras da lei, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então eu não preciso ficar com fome para Deus abrir uma porta de trabalho. Eu creio que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem. Como eu vivo por fé, eu já recebo como se ela já existisse, assim como eu recebo a provisão na tua vida nesta manhã. Então eu não tenho que praticar nada lá da lei de Moisés, porque vocês sabem, a igreja olha para a lei de Moisés e diz assim: mas Daniel jejuou na cova do leão e o leão não comeu ele. Bem, Daniel jejuou na cova do leão porque o jejum caracterizava tristeza, e era próprio dos judeus fazer um jejum no meio de tristeza. Ou você ficaria alegre, feliz, rindo à toa com os leões vindo na sua direção? Quem fechou a boca do leão não foi o jejum, foi os anjos, que aliás
estavam no exercício do seu ministério. A lei tinha a cobertura dos anjos. Eram os anjos que entregou a mensagem a Maria. Foi os anjos que faziam sinais, prodígios. Anjos num acampamento assírio matou 185 mil pessoas. Nós não estamos no ministério dos anjos. O ministério que nós estamos é do Espírito. A ação total é do Espírito nas nossas vidas. Então voltar a esse retrocesso, olhar para Daniel e fazer um jejum, é buscar o remendo da lei aqui na graça. Ele disse: ninguém pode pegar o remendo de pano velho e colocar aqui na graça, a ruptura vai ficar maior. Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, olha aí: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O que Abraão conquistou foi pela lei, foi pelo jejum, foi pelo dízimo, pela incircuncisão, pela lei do liverato, que tudo isso já acontecia nos dias dele? Paulo disse: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. 14, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. É o que a igreja vive aí fora. Os da lei, olha como Paulo chama os da lei. Olha, se tem os da lei, como é que vive os da graça? Apenas crendo. Porque se eu fizer alguma coisa, Deus está em dívida. E era isso que eu pensava quando eu fazia uma campanha. Não, eu fiz a campanha direitinho, eu jejuei, eu dei o dinheiro, eu fiz a promessa. Deus está em dívida comigo, Deus tem que fazer. Então não era o favor. Eu não preciso fazer nada disso. Eu apenas recebo que a minha família é bendita, que eu estou reinando em vida, que eu vivo em perfeita vitória. Eu acredito que portas já estão abertas. Eu acredito que a obra já foi feita, que aquele que me chamou, vocacionou, e que vocacionou, me predestinou. Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. A obra está completa, eu vivo por fé. Não tenho que praticar absolutamente nada. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. 15, porque a lei suscita um gozo na alma, suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. 16, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão, e aqui preste atenção, é pai de todos nós, não meu e não teu, nós de Paulo e dos judeus que estavam ali na transição. Abraão era pai deles, não há genética de Abraão em mim. Depois ele diz: Abraão é pai de todos nós. 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Paulo estava dizendo a eles que se eles tivessem a atitude de Abraão, não debaixo da promessa da lei, mas a justiça da fé, eles viriam coisas que nem existiam ainda, sem ter que fazer nenhuma obra da lei, apenas acreditar nesse Deus poderoso que está na minha vida e na tua vida. Vou lhe ser sincero: o povo era para ser feliz e próspero, mas se deixou enganar por remendo de pano velho. A igreja que está aí fora, na dimensão espiritual, é uma boneca de pano, Emília. Ela tem um pedaço de Moisés, um pedaço de Yahshua. Ela tem um pedaço dos profetas, um pedaço dos apóstolos. Ela tem um pouco de João Batista e um pouco de Paulo. Ela tem um pouco da graça de Deus, e na sua maioria esse sistema cruel que escraviza, manipula e engana as pessoas. Ela não é limpa, ela não é uma virgem pura. Ela não está, como diz Efésios capítulo 5, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. É difícil você entrar num lugar e ouvir uma pregação pura. Na graça de Cristo não pode ter lei. Lei é remendo velho, não é graça. Romanos capítulo 11, versículo de número 6 diz isso, olha aí: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça.
Se tem, meu amado, se tem uma, Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda. Hebreus capítulo 10, versículo de número 2, Miguel. O antigo sistema da lei judaica deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano, porém mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo do regulamento deles. Foi assim com você? Meu amado, onde é que estavam essas palavras que não foram pregadas? Por que nós perdemos tanto tempo acreditando num homem aqui atrás que não abriam essas verdades? Olha, eu vou ler mais uma vez, meu amado. O antigo sistema das leis judaicas está se referindo à lei de Moisés, está se referindo ao antigo pacto, está se referindo ao que os pastores pregam. Os pastores pregam lei judaica. Dízimo era da lei. Jejum, você leu comigo. Quem é que estava praticando? Os fariseus, meu irmão. Ei, alô, acorda, tu que dormes. E o outro diz, eu vou pegar você, Geraldo, eu vou matar você. Não mata, meu amado, mas nem de raiva me mata mais, meu amado. Segura essa aí. Não, olha isso aí. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca mostra. Isso era uma sombra. Abençoado, eu não gosto de falar nisso, mas minha língua coça demais. Meu amado, preste bastante atenção. Naquela noite em que ele foi traído, ele levantou o corpo dele ou levantou o pão? Ora, e aquele pão era o corpo dele? Não, aquilo era uma fraca amostra do que ele iria fazer. Ele usou aquilo ali como um símbolo, como uma amostra para eles. O corpo, na verdade, só foi no madeiro. Naquela noite era o pão. O pão era uma sombra, era uma fraca amostra. A igreja vive fazendo o mesmo ritual. Se estava antes da cruz, era então remendo de roupa velha, e os pastores trazendo para cá, aonde estamos com a roupa alva, pura, limpa, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E eles pegam esta sombra, esta fraca amostra lá de antes da cruz e trazem para cá, aonde a roupa está limpinha, assim como está a tua em nível espiritual. E onde estão os teólogos da igreja? Onde estão os consagrados presbíteros? Cadê o Espírito Santo que não mostra essas verdades? Aonde estão os pregadores que nunca nos revelaram estas verdades? A igreja já se acostumou com remendos. Chamar a igreja aí fora de Emília é até um elogio, que a Emília era até bonitinhazinha. É até um elogio. Na verdade, a igreja aí fora é um Frankenstein. É isso que se tornou esse monstro aí fora, que vive da debilidade, do medo, da culpa, do engano. E todos os seus rituais, ele busca um pedaço de pano.